Olá, tudo bem com você? Michele Duarte. Estamos falando e fazendo uma série maravilhosa. Hoje é o dia 3, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, que esta série esteja falando poderosamente ao seu coração. E hoje chegamos ao dia 3. Estamos com a série Recomeços. Hoje falaremos de Paulo, o recomeço de uma vida transformada. Enviamos lá para o nosso canal. Eu tenho uma palavra para você que está no meu Instagram, @eu-sou-Michele-Duarte. Você está convidado a me seguir e todo dia a gente lança uma palavra, né? Também trabalho com evangelização virtual, com o Ministério Mulheres em Cristo, Antigo Meninos em Cristo, né? São vários testemunhos, vários propósitos que fizemos com várias mulheres de todo o Brasil, para a glória de Deus, né? E essa série, Recomeços, que marca também a minha volta, né? A gente volta aí fazendo vários propósitos aqui na internet, ativando esse YouTube, qual você está ouvindo o áudio. E a gente traz uma reflexão profunda da vida de Paulo, porque antes dele ser Paulo, ele era Saulo, um homem temido, um homem respeitado, cheio de autoridade, conhecia as escrituras, era fariseu, era um seguidor rigoroso da lei. Nesse momento eu oro para que essa palavra ela entre poderosa na sua vida e que ela tenha endereço certo. Assim como Jesus encontrou Saulo ali em Damasco, assim o Senhor te encontra hoje. Atos 9:6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Aleluia. E, apesar de Saulo conhecer sobre Deus, ele ainda não conhecia. E há uma diferença enorme entre conhecer sobre Deus e ter um encontro real com Deus. Hoje Deus marcou o encontro aqui. Estamos hoje em Damasco. Saulo, ele acreditava que estava servindo a Deus ao perseguir os cristãos. Ele via ali os seguidores de Jesus como uma ameaça, né? Como pessoas que estavam distorcendo a fé, porque ele era ousado, ele defendia a fé dele a todo custo e por isso matou vários cristãos. Mas o problema, é que a religiosidade sem intimidade cega o coração do homem. Ele achava que estava no caminho certo, até que o próprio Cristo o fez parar. E a gente também acha, às vezes, que a gente está no caminho certo, que da forma que nós estamos fazendo é o correto, que da forma que nós pensamos é o correto. Nós propriamente decidimos aquilo que quer na nossa vida, é o trabalho, é o relacionamento, são as companhias. Você já consultou o Senhor? Se tudo que você está fazendo realmente é da vontade do Senhor? Será que o Senhor ele não precisou ter uma intervenção divina para te parar? Ei, calma, não é dessa maneira, não é assim. Aconteceu isso com Saulo. Jesus, até que o próprio Cristo o fez parar. Na estrada de Damasco, enquanto ele ia prendendo os cristãos, a palavra diz que uma luz o envolveu. A Bíblia diz que ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a palavra diz que ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta, meu amigo, muda tudo. Ai, meu Deus. Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Gente,
Aquele ali foi o ápice do recomeço. A gente está falando uma série sobre recomeços. A vida de Paulo era uma vida em que ele achava que ele estava fazendo certo sem consultar verdadeiramente o Senhor. Deus, ele precisou fazer cair para que ele enxergasse quem realmente estava no controle da vida dele. E às vezes Deus faz também isso com a gente. Ele permite que a gente caia. Ele permite que a gente pare. Ele permite que tudo se desmorone. Não para nos destruir, mas para nos encontrar no meio da cegueira espiritual. Mas a cegueira espiritual de Paulo durou 3 dias. Foram 3 dias de silêncio, 3 dias de escuridão, 3 dias de reflexão. 3 dias que marcaram o fim do homem velho e o nascimento de um novo homem. Aleluia. A Bíblia diz, né, que Ananias, um servo de Deus, o Senhor mandou, né? Eu sou muito tocada nesse momento em que a Bíblia fala sobre Ananias. A gente vê, né, que Deus usa as pessoas e às vezes o achismo, né? Porque, claro, eu como uma serva de Deus, você como um servo de Deus, a gente olhando com os nossos olhos naturais, você vê um homem que mata cristão, que mata pessoas da sua mesma, né, fé, vamos ali entre aspas, mas está matando o povo de Deus, está fazendo muitas coisas. O que você vai pensar? E Deus vai falar assim, vai lá e abençoa este homem. Vai lá, cura ele. Porque eu estou mandando. Aí você, Senhor, você mesmo parece que tenta despertar o Senhor, né? Mas esse homem que mata os nossos, sangue inocente, o Senhor quer que eu vá fazer algo para ele? Como entender a vontade do Senhor? Aí eu abro um parêntese. Por isso que a gente não deve julgar a vida de ninguém. Você tá vendo aí um cara morto de endemoniado, né, fazendo várias coisas ao seu redor, mas Deus tem propósito com a vida de cada pessoa. Deixa Deus trabalhar. E aí a Bíblia diz que Ananias, né, que era servo de Deus, orou por ele e o quê? As escamas caíram dos seus olhos. E ali ele voltou a ver. Mas dessa vez, com os olhos da alma totalmente abertos, ali começa, de certo, o ministério do maior pregador do evangelho que a Bíblia relata. Paulo começou o seu recomeço cego, quebrado, dependente, mas foi assim que Deus pôde começar uma nova história na vida dele. Talvez hoje seja o seu dia de Damasco. Vou trazer aqui para o meu canal uma ministração, você mais específica, né? Que a gente está fazendo um aparato. Mas o dia de Damasco a gente vai ter uma ministração especial, que esse tema eu já gosto de Paulo, né? Mas me tocou muito. Então foi o quê? O dia em que Deus, aleluia, te fez parar. O Senhor marcou um encontro com você hoje. Aleluia. Não para te punir, mas para te posicionar. Porque o recomeço começa no momento em que você ouve a voz de Deus e decide perguntar, Senhor, aleluia, o que queres que eu te faça? E aí? Quero que você hoje faça uma aplicação prática, assim como a gente direcionou lá no canal, eu tenho uma palavra para você. Quero que você tire um tempo, quero que você feche seus olhos por alguns minutos e diga como Paulo, pergunte ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Deixa o Espírito Santo falar. Deus não vai te responder com barulho. O Senhor, Ele fala na paz. Talvez no silêncio. Talvez nesse silêncio
que você não está vendo nada acontecer, que o Senhor te tirou de um lugar, talvez a tua vida talvez esteja um reboliço, um negócio diferente, você não está entendendo nada. Talvez é aí que o Senhor esteja revelando o teu novo propósito, o teu novo recomeço. Porque é assim que o Senhor trabalha. A gente colocou um louvor, Eu Me Rendo, do Ministério Zoe, ou Uma Nova História, do Fernandinho, porque tem tudo a ver. E eu creio que você vai aprender muito sobre a vida de Saulo, que depois do encontro se tornou Paulo. Ah, Senhor. Ah, conversão de Paulo. Aleluia. Ah, a missão de Paulo como apóstolo. As adversidades que Paulo enfrentou e o legado que Paulo construiu. Paulo continua a missão dele, né? Até o fim da vida. Foi preso em Roma, onde ele escreveu aí muitas cartas que hoje compõem o Novo Testamento, onde eu amo as cartas de Paulo. São testemunhos ali de vida, de direcionamento, né? Inclusive a tradição cristã relata que Paulo foi martirizado pela sua fé, provavelmente decapitado por Jesus. E aí? O que você tem feito por ele? O que você tem feito pelo ministério de Cristo? A gente está tanto preocupado com a gente, né? A gente vê um exemplo de Paulo tão poderoso. E nos deixou ali uma das maiores reflexões das suas palavras, que está lá em 2 Timóteo 4, 7, 8, combati o bom combate, acabei a carreira, né? Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que me amarem na sua vida. A história de Paulo é uma prova do poder de transformação da graça de Deus. Mesmo o mais fervoroso perseguidor da igreja se tornou um dos maiores pregadores da história do cristianismo. O que você acha que o Senhor não pode fazer com você? O que Ele não pode fazer comigo? Tudo que você vem passando tem sentido e um propósito de transformação para Deus continuar a fazer e concluir o propósito dele na sua vida. O Senhor te chamou para recomeçar. Paulo teve que recomeçar para se tornar o maior pregador da história. Deus vai fazer também grandes coisas na sua vida. Todo mundo precisa de um Damasco. Todo mundo precisa de uma vida transformada. Todo mundo precisa de um encontro com o Senhor para que, enfim, tudo mude. Assim como Jesus trouxe Paulo para a gente hoje. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Teu amor me alcança até quando eu estou indo na direção errada, Senhor. Pai, se for preciso, me para. Pai, me para, assim como Tu parou Saulo, Pai, em Damasco. Me ensina, Senhor, a ouvir a Tua voz e enxergar o Teu propósito. Ah, Senhor. Assim como Paulo que caiu, Senhor, mas se levantou para viver algo novo. Senhor, nos levanta nesta hora, meu Pai. Cuida de cada vida que está ouvindo esse áudio, que teve paciência, que chegou até aqui. Pai, ajuda ele a cumprir o propósito, a ele se levantar, Senhor, a entender que tudo que ele está passando faz parte do propósito. Mas marca, Senhor, o Damasco com ele, o encontro com ele, Senhor, nesta hora. E faz ele entender, Senhor, que tudo é somente para cumprir o Teu chamado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se essa palavra falou com você, edificou sua vida, eu peço que você envie para muito mais pessoas. Me segue aqui no canal do YouTube. Ativa o sininho. Tem muita coisa para chegar aqui. Dá uma curtida. E também me ajude a espalhar essa palavra. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.